Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre mentalidade. Como anda a sua mentalidade? Como ter uma nova mentalidade? E para estar falando um pouco sobre esse assunto aqui comigo, estou com a doutora Nádia Guibor Gidrão. Nádia, gratidão, né, por você estar aqui novamente no Natcast, pra gente falar desse assunto que a gente conversa quase todos os dias, tempo, né? todo. Todo dia, todo tempo. A Nádia é mentora de mulheres, psicanalista, e aí tem mais um monte de especialização, né, Nádia? A gente não para de estudar, né? Sim. Eu que agradeço mais uma vez, eu acho muito bom participar desse momento com você. E eu penso que quanto mais a gente elevar, né, esse assunto e trazer voz, acho que mais coisas podem acontecer de bom quando a pessoa realmente tem uma nova mentalidade. Novamente, é importante ter uma nova mente. Ô, Nádia, e nos dias de hoje, né, a gente vê aí um mundo, um caos, as pessoas um caos, o estresse também do dia a dia, às vezes do trabalho, casa, filhos. O que você pode estar falando da importância da pessoa ter aí uma nova mentalidade nessa realidade do dia de hoje, né? É um desafio porque as circunstâncias, elas tendem a falar mais alto. E com certeza, porque é aquilo que a gente vê com os nossos olhos. Eu vejo essa caneca, então eu sei que ela existe. Então, quando eu falo de ter uma nova mentalidade e criar uma nova realidade a partir da sua imaginação, a partir da sua mentalidade, é um pouco inalcançável. As pessoas ainda não têm essa realidade, porque elas não conseguem ver de forma física. Então, o que está na circunstância é real. Eu posso pegar, eu posso sentir, eu posso ver, ouvir, né, tocar. Então, é diferente de quando você fala de criar uma realidade no âmbito mental, na imaginação, na mentalidade. Agora, é claro que é um processo, é uma jornada, é uma caminhada, é um degrau de cada vez, você vai subindo. Bom, tem gente que quer subir 5 degraus de uma vez, né? Mas o importante é subir um de cada vez. Um degrau, depois mais um, depois mais um. E é um desafio? Né? E trazendo, por exemplo, a minha realidade, que sou mentora de mulheres há 24 anos, o maior desafio são para as mulheres também, que são multifacetas, né? Multifuncionalidades. Então, a minha filha costumava falar assim, quando alguém pergunta o que você faz, mamãe, eu não sei o que falar. Aí eu falo que você é 1001 utilidades. Bombril, né? Sim. Como dizia aquela propaganda. Então, mulher tem muitas funções, né? Então, ela é mãe, ela é esposa, ela é a própria mulher, que ela precisa do tempo dela. Ela é também dona de casa, ela é empresária, ela é apresentadora. Então, ela tem muitas coisas a fazer. E aí, na circunstância dessas muitas coisas, nem sempre é favorável. Nem sempre você tem uma habilidade de agir com a sua mentalidade nova com aquilo que você está vendo. Por exemplo, hoje nós passamos uma situação que a sobrinha de uma amiga minha foi encontrada, 2 anos de idade, foi encontrada boiando na piscina. Aí, qual que é a circunstância? Como ter uma nova mentalidade nesse sentido? Como acreditar que de fato há vida ainda? Como fazer algo de uma maneira vibracional, que é o que muitos têm estudado aí, a questão quântica, física, né? A energia, a vibração, como eu vibro no positivo com uma notícia tão ruim, que eu vi, que eu estou vendo. E para a mãe, os pais dessa criança, os parentes mais próximos, naquela circunstância, como evitar ter uma mentalidade negativa? Não é fácil. E não vai ser, né? Nunca foi fácil. Mas eu costumo me basear naquele texto que a Bíblia diz, que eu falo que a Bíblia é um livro que ela serve para um guia. Né? Se a pessoa não crê em Deus, tá tudo certo. Mas ela é um manual que é muito prático para os dias do ser humano. E já há mais de 2000 anos está aí comprovando a sua realidade. E tem um texto em Romanos 12, 1 e 2 que fala: não conformei-vos com este século, mas transformai-vos a vossa mente e conforme ele pensa a seu respeito. Claro que eu estou parafraseando aqui, mas você Sim. pode ler o texto lá
da maneira mais certa. Conforme ele pensa a seu respeito, é o que você é. E porque como imagina a sua alma, assim você é mesmo. Por que a gente sofre tanto hoje com depressão, com as opressões da vida, o estresse, as síndromes, né, que tem realmente trazido grandes transtornos mentais? Porque o primeiro passo deixou de alimentar uma nova mentalidade. Deixou de construir uma nova mentalidade, alimentar essa mente com algo que de fato vá te fortalecer. O cérebro é um músculo. Ele fortalecido, ele cresce. Depois que ele cresce, ele não volta mais. E aí você pode galgar passos e níveis muito mais altos. Não é fácil, sinceramente. Eu já estou nessa jornada há mais de 30 anos. E as pessoas às vezes olham para mim e falam: nossa, eu acho a Nádia tão forte. Nossa, mas ela tem uma inteligência emocional. Mas o que você, né, passou para chegar até isso? Quantas coisas nós já passamos, quantas coisas nós já vivenciamos, experimentamos. E quantas mais ainda vamos experimentar. E que venham. Por quê? Porque se é para elevar o nível, então vamos elevar o nível. E é impressionante, terminando essa introdução, é impressionante que quanto mais você eleva o nível da sua mentalidade, mais pessoas de nível alto de mentalidade você quer andar. Porque as ideias parece que não conectam mais com quem não tem esse nível de mentalidade elevado. Não faz sentido, não. Né? Parece que não faz sentido. Não faz. Você comentou, né, que já faz mais de 30 anos que você tá aí, Nádia, né, nesse caminho. O que te levou, o que te inspirou a você trabalhar isso em você, né, em você ter uma nova mentalidade e mudar a sua vida? Tenho certeza. A primeira inspiração, ela vem do alto, né? Ela vem de Deus, que é o seu Criador. Ela vem com uma fome, a própria fome que Ele coloca dentro de você, né? A fé do tamanho do grão de mostarda, ela é colocada dentro de cada um de nós. Então, Ele também coloca esse desejo. E se Ele coloca o desejo, Ele também coloca o realizar. É dele o querer e é dele o realizar. E é claro que eu de vez em quando eu tenho umas DR com Deus, né? Pai, por que o senhor está me dando a conta-gotas? Imagina encher essa caneca de água com conta-gotas. Vai demorar, não vai? Vai. Mas ela vai encher? Ela vai encher, vai chegar um momento que vai encher. Eu só não sei precisar quanto tempo, porque se é no conta-gotas, eu teria que fazer o teste, né? Para depois saber. De repente eu faço esse teste. Na próxima gravação a gente coloca. Mas Ele coloca conta-gotas. Por quê? Porque se Ele me desse tudo de uma vez, eu talvez não teria preparo para ruminar, para degustar ou para desfrutar daquilo que ele... Você vê os jovens hoje, né? Que Ele tem para nós. Os jovens hoje é um nível de ansiedade muito grande. Não, mas eu quero agora. Se não for agora, não adianta. Então, a resposta mais simples, eu acho que Ele colocou esse desejo. Porque eu via nas minhas circunstâncias, desde a infância, uma rixa comigo mesmo e com as pessoas à minha volta. Porque eu sempre estava no positivo e eu vendo pessoas sempre no negativo. Eu falei, mas tem alguma coisa errada? Eu que estou errada? Será que tem algum problema comigo? E sim, claro que com essa busca, né, eu falo que a minha diva mor, Elaine Urives, eu sou ela, Manha Ruiva, fala assim, né? Uhum. Ela fala, com certeza você vai ser. Eu falo com ela, Elaine, como é esse desejo? O desejo, ele é crescente. Então, se eu desejo, aquela emoção, ela vai aumentando. E se eu emotizei esse desejo, certamente você vai realizar ele. Então, abrindo um parênteses aí, se for pro lado bom, fantástico. Mas pro lado ruim também vai acontecer. Tipo, eu não quero que isso aconteça comigo, tenho medo disso, né? Lá no livro de Jó mesmo fala, né? Jó, no final das contas, ele falou, o mal que eu temia me sobreveio. Então, se você tem muito medo, esse medo é atraído. Agora, se eu tenho um desejo de transformação, que é esse o alvo que nosso, esse desejo vai ser atraído por você mesmo. A vibração que emana dentro de você, a fome que emana dentro de você, vai contribuir com que tudo à sua volta traga para que você tenha essa transformação. E aí, eu comecei a buscar esse movimento. Eu comecei a estudar mais livros, eu fazia diários, então eu comparava as coisas que aconteciam comigo, por que eu sentia aquilo,
né? Meu marido fala, não, você é fora da caixa, não serve. Como assim anotar o que você sentia? Por quê? Porque quando você quer tanto uma coisa, você começa a buscar a solução daquilo. A não ser que você não queira mesmo. Né? Eu queria. Mas o tanto que você quer. Já viu que as pessoas falam, eu até costumo corrigir, né? Na hora. E a pessoa olha assim pra mim e acha, quem que é essa, né? Que tá me corrigindo. A pessoa fala, eu queria tanto viajar pra Dubai. Aí eu já faço uma pergunta bem básica. Queria, não quer mais. Aí ela desperta. Não, eu quero. Então, você já tá falando no passado, significa que o desejo já acabou. Agora, se você tem claro o que você deseja, primeiro, claro na mente. Eu tenho claro na mente o que eu desejo, eu começo a declarar aquilo, porque essa voz, ela precisa ser liberada, esse desejo precisa ser liberado. Então, a PNL, que é a programação neurolinguística, ela já fala, você programa sua neuro e já fala. Por que é linguística? Porque você tem que falar. Fala. Quando você fala, o desejo vem. Não existe uma pessoa que programa, por exemplo, a própria morte. A gente sabe dos índices grandes aí que nós temos de riscos nesse sentido, mas ninguém programa. Mas se ela ficar pensando muito naquilo e falar 1, 2, 3 vezes, com certeza ela pode chegar à realização daquilo. E o contrário acontece. A energia é a mesma. A dispensação de força é a mesma. Mas por qual motivo a gente não faz, então, para o bem? Por qual motivo a gente não quer falar para realizar aquilo que é bom? Então eu fui buscando, eu quero mudar minha mentalidade. Romanos 12, não conformo com esse século, eu vou transformar minha mente. Como que eu transformo minha mente? Lendo o poder da palavra, lendo livros que de fato me edificam, porque tem um monte de porcaria por aí. Ouvindo músicas que também tem letras que me edificam. Mas que tipo de música? Só de você não ouvir bosta, desculpa a expressão, já é o suficiente. Na hora de comer, as pessoas ligam a televisão lá no noticiário de morte, de assalto. O seu corpo vibra todas as coisas. E aí você vai descendo a sua vibração, vai descendo a sua vibração. Quando você menos esperar, você tá lá, ó céus, ó vida, ó noite. E culpando os outros. Culpando todo mundo, terceirizando todos os problemas. Então eu comecei comigo mesmo. Eu comecei com essa busca incansável de que eu queria transformar minha mente, né? Continuo querendo transformar minha mente, continuo buscando a evolução da minha mente, porque se eu entro na minha mente conforme eu quero, ela domina todo o resto. Ela domina o meu corpo, a minha saúde, as minhas emoções, que eu acho que é o principal. Aquele que domina as suas emoções, ele ganha tudo. E ela também traz realizações. Sim. Pode demorar, mas ela traz realizações. Que é aquilo que você comentou, né? As pessoas, elas querem algo muito rápido, de imediato. E a mentalidade é um trabalho. E você também precisa ter alguém ali, né? Igual hoje você é mentora, né? De mulheres. Hoje, ricamente mulher, né? Uma nova mentalidade. O que te levou, te inspirou a você trabalhar com mulheres e mudar essa mentalidade? Porque é uma coisa que a gente tá até conversando. A mulher, ela é mais emocional, ela reclama mais. O que te levou a trabalhar com mulheres, Nádia? Eu penso que a sua missão, ela está relacionada a todo o processo que você viveu na sua vida. Então, relacionada principalmente à sua dor. A sua maior dor, sua maior indignação, porque às vezes não é dor, não é trauma. Muitas pessoas, elas não tiveram tantos traumas. Mas, por exemplo, esses dias eu vi uma postagem da senadora Damares, fazendo menção de uma candidata vereadora lá em Goiânia, Lucélia, esqueci o nome agora, que o caso dela veio a Brasil, né? Publicou assim a nível hard a dor dela de ter sido, como quando criança, violentada, abusada de todas as formas, quando fala mantida em cativeiro, torturada, arrancaram as unhas dela, torturada, uma criança. E aí, 15 anos atrás, a senadora estava fazendo menção dela. Eu chorei com a história dela. E ela, qual que é a luta dela como vereadora hoje? E a gente precisa hoje levantar, nós estamos em época, né, de campanha política, a gente precisa levantar pessoas que de fato têm uma causa real. E a causa real dela é defesa da criança e das mulheres que sofrem violência.
crianças e adolescentes que sofrem violência. Então, a maior dor dela, o maior trauma dela virou a própria missão. Então, quando você fala assim, mas por que você escolheu mulheres, né? Eu já entendi a sua pergunta. Mulher dá tanto trabalho, mulher é chata, mulher é cheia Às vezes a gente não se aguenta, né? Mulher é cheia de mimimi. Por isso, porque eu acredito num trabalho onde mulher lidera, mentora, orienta mulheres, porque ela entende de mulher. Ela é uma mulher. E eu não estou fazendo menção aqui a um feminismo, a algo exclusivo, não, antimachista, não. Homem entende de homem. Homem fala a linguagem de homem. Homem é mais prático. Deveria mais racional, né? Deveria ser mais racional. Em muitos casos eles não são tanto. Mas é por causa da geração que nós estamos vivendo. Então, desde muito cedo eu sempre liderei mulheres. Minha primeira equipe eu tinha 8 anos de vendas. Então, eu queria ganhar um prêmio da Rainha da Catequese e eu não sabia como ganhar. E era a arrecadação financeira que a gente tinha que fazer para a Igreja Católica na época, né? Da primeira comunhão. E aí eu falei, já sei, vou vender picolé. Peguei picolé consignado, falei, pronto, ganhei. Mas assim, eu tenho 15 dias para vender, só instantinho aqui por dia, eu não vou conseguir ser a Rainha da Catequese. Aí já recrutei 3 amigas. Por quê? Porque eu era influenciadora delas. Recrutei 3 amigas e peguei picolé para elas também venderem. Então elas vendiam, ganhavam um picolé como comissão e o resto eu colocava na caixinha para eu ser a Rainha da Catequese. E fui a Rainha da Catequese. Aí depois eu repeti essa história animando festa infantil com 12 anos. Eu vi que como animadora, como recreadora, eu ganhava R$7 por festa. 3 horas de trabalho. Nossa, era muito trabalho. Vestida de palhacinho, não queria vestir de palhacinho, um cabelão grande. Olha a minha mentalidade. Eu não queria vestir de palhacinho. Nada contra isso, todo trabalho é digno. Mas aí eu perguntei, Getúlio, era a Rua da Alegria, lembro como hoje. Getúlio, como é que eu faço para ganhar mais, para ser recreadora? Ele falou assim, você tem que ter uma equipe. Isso é fácil. Só isso? Só. Já recrutei minhas 2 irmãs e a amiga das minhas 2 irmãs, 4 pessoas. E uma amiga minha, 5, a Vivi. E nós fomos animar a festa infantil. Eu virei recreadora, ganhei R$15 por festa e elas, cada uma ganhando 7. Então, aumentei a renda de casa e também ajudei as minhas amigas e a amiga das minhas amigas a fazerem algo. E aí eu vi que eu era boa nisso, por isso eu quis trabalhar com mulheres, sempre quis trabalhar com mulheres. E aí depois veio o trabalho, né, voluntário também na igreja. O trabalho que a gente desenvolve é muito árduo, é muito direcionado à mudança de mentalidade. E na nossa visão, cada membro é um ministro, na nossa visão, mulher discipula mulher e lidera crianças. Por que só mulher lidera criança? Porque ela tem um instinto materno, ela é diferente. O homem não pode liderar? Pode, mas não é o mais adequado. Hoje eu sei que tem pastores, casais, né, homem e mulher, que pastoreiam só crianças. Tem um trabalho lindo lá em Brasília com crianças. Então, a gente decidiu fazer esse movimento. E a partir daí, só liderando mulheres, né, eu tinha uma igreja de muitas crianças, que essas mulheres me ajudavam a cuidar. Aí eu passei a cuidar delas. E foi lá que surgiu, primeiro, Novamente Mulher, que é a imersão, onde a gente trabalha um processo de alto impacto emocional, criando essa nova mentalidade. Por quê? Porque eu preciso trabalhar a identidade dela primeiro, para ela entender quem ela é primeiro. Depois, o cuidado do corpo físico, quão importante ela cuidar do corpo físico. E depois o espiritual, que o espiritual, ele mantém todo o resto. Nós somos seres espirituais que habitam dentro de um corpo que possui uma alma. Mas no fim dos tempos, o seu espírito que vai viver eternamente, nada mais vai ficar, né? E aí, dentro dessa mentoria, dentro dessa imersão Novamente Mulher, surgiu a mentoria Ricamente Mulher. E o Ricamente Mulher, ela tem gerado negócios. Nasceu a Abramini, que é a Associação Brasileira de Mulheres de Negócio e Empreendedorismo, que ajuda mulheres, mães atípicas, mulheres que sofrem violência, e logo em breve nós estaremos lançando o nosso podcast também para trabalhar aí a mentalidade empresarial com essas mulheres. Aí nós temos também aí a viagem com experiência internacional, que logo em breve nós vamos falar sobre isso também. Ô Nádia, você já há muito tempo, né, trabalhando com pessoas, a maior parte mulheres, né, mas assim, de modo geral, no seu ponto de vista, quais são as crenças que as pessoas mais carregam hoje em dia, que você, pela sua análise? Na verdade, essas crenças, elas são impostas desde a infância dessa pessoa, né? A gente tem que entender qual é o ambiente que essa pessoa está vivendo, quem são as pessoas que ela está convivendo, né? Como eram os pais
os professores, né, dessa pessoa em relação, dessa mulher principalmente em relação àquilo. E eu costumo falar que, além de pelo formato do corpo eu ser a dor existencial dessa pessoa, eu gosto de ouvir, conversar com essa pessoa, porque pelas palavras que ela começa a proferir ali, eu já começo a identificar as crenças. Qual é o ponto daquela crença? Muitas das vezes, onde ela foi instalada e que época ela foi instalada na mente dessa pessoa. Então, o maior desafio é fazer essa pessoa conscientizar que existem essas crenças. Convencê-la que aquele palavreado, aquela palavra, aquela frase que ela falou, está ligada numa crença. Né? Por exemplo, a pessoa fala, não, nasci com o dedo podre, não tenho sorte para relacionamento. Então, ela profere aquilo o tempo inteiro. Ela ouviu isso de quem? Na infância, né? Ela viu quem? Normalmente é um padrão que se repete dentro das pessoas que convivem com ela. E o contrário também acontece, né? Então, quando eu falo, eu tenho muita sorte, eu acho dinheiro na rua o tempo todo. E aí você vai olhar, nossa, é mesmo, a pessoa é assim. Nossa, eu gosto de andar com fulano, que tem uma energia maravilhosa. Eu ouço isso demais. A luz que você tem é muito grande. É uma construção. E é um desafio? Mas o maior desafio deles, eu creio que é, de fato, ensinar ou ajudar essa pessoa a chegar no nível de consciência dela mesma, dessas crenças. Que às vezes a pessoa nem tem, né, Nádia? A consciência que ela tem essa crença. Que acho que ficou tanto... Ela ouviu, que ficou tanto no automático... Virou uma verdade. Vira uma verdade, né? Aquele velho ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aí você vai vir o original dessa frase. Ela bateu ali por 100 anos. Não foi simplesmente 10, 15 anos. Não, ela bateu ali por 100 anos. Com certeza ela furou. Mas quantos anos a gente vem ouvindo coisas, né? Aí, por exemplo, o marxismo cultural, que a gente sabe que está no nosso meio impregnado, e a geração de hoje nem entende por que ela vive do jeito que vive e age do jeito que age. Por quê? Porque existe uma cultura por trás que foi sendo implantada de conta-gotas, lentamente. Sim. De geração em geração. E é um processo que realmente vai ser desafiador, né? Desbloquear a mente dessas pessoas, né? Em relação a isso. Sim. Ô, Nádia, como que o ambiente, né? Já que a gente está falando da questão de famílias, de às vezes de crenças que vêm, né, desde a nossa infância, como que o ambiente seja lá, né, atrás ou hoje, nos dias de hoje, como o ambiente ele pode influenciar a nossa mentalidade, né, as pessoas com quem a gente anda, com quem a gente convive, como isso pode influenciar? Pode influenciar de maneira extraordinária e até explosiva, dependendo de quem e de como essa pessoa recebe essa mudança. Aqui volta a falar, aquilo que a pessoa desejar, ela vai realmente expandir, ela vai realmente desenvolver. Ou seja, se eu pego uma lupa e coloco foco nela, o que está lá pequenininho, expande, né? Agora, se eu gero uma intensidade nesse processo, é explosivo, porque você já viu aquelas histórias que as pessoas vivem. Parece coisa de filme, né? Aliás, os filmes são inspirados na vida real, né? Aí ela tá vivendo uma vida normal e, de repente... Nossa, você viu fulano? Fulano simplesmente mudou de vida, menina. Casou, virou isso, virou aquilo. Nossa, do nada. As pessoas costumam falar. Do nada. Mas aí, a hora que você vai ouvir essa pessoa, você vai ver que ela... Não, eu decidi. Um dia eu estava lá e vi, ou li um livro, ou eu vi alguma coisa, né? Igual a Kathleen Kuhlman, por exemplo, que entrou numa rua sem saída e viu, rua sem saída para você. Ou você vai para tal lugar, ou você morre. E ela teve uma vida transformada com essa frase, na rua sem saída, deu um start nela e mudou totalmente a rota. Ela converteu. Estou indo por essa direção, converti minha rota. Virei essa rota. E aí eu comecei a fazer isso, fazer aquilo. Tudo que eu tinha vontade de fazer, nunca fazia. Tudo que eu tinha vontade de fazer e nunca fazia. E mudei. Aí, por que você fez isso? Não, porque eu vi que era assim. Aí eu comecei a procurar fulano, beltrano, entrei num ambiente assim. E esse ambiente, de fato, fez toda a diferença. Porque as pessoas lá pensam assim, pensam assado. E aí eu conectei com fulano e essa fulana me ajudou nisso e naquilo. E a gente montou uma empresa. Uau! Olha só onde eu parei. Faturo mais de 1 milhão por ano.
Aí você... Do nada? Não foi do nada, gente. Então, a ambiência, ela muda. Aí eu vou citar um exemplo que todo mundo conhece na prática. Uma pessoa que começa a utilizar entorpecentes. Cigarro, bebida alcoólica, daqui a pouco drogas mais perigosas, né? Todas as coisas que diminuem o ser humano. Ela não encontrou num ambiente religioso, um ambiente onde as pessoas estão buscando mudança de vida. Assim eu espero. Pode acontecer? Pode ter um caso isolado? Pode. Mas ela não encontrou ali. Ela não encontrou também no ambiente escolar, cultural, onde as pessoas têm ali desejo de transformação, de mudança, de crescimento. Ela encontrou num ambiente onde a vibração era baixa, onde essas pessoas estavam, de fato, já um pouco destruídas, achando que a vida não é bem assim, não, e aí não vai dar certo mesmo, então eu vou aproveitar do jeito que eu quero. Aí junta mais um, mais outro. Quando você vê, tá lá na boca. Tá lá na Cracolândia. Tá lá naquele ambiente. Tá morando na rua, como já tive casos de gente próximas a mim, que morou na rua. Hoje ele é um grande palestrante, treinador, chama Yuri Viana, depois você pode procurar. Hoje ele faz um trabalho fantástico com recuperação de adictos. Escreveu um livro, A Pedra no Caminho, que hoje se tornou Abra de Sésamo. É um trabalho que ele desenvolve nas casas de recuperação. Mas ele chegou no crack. E era um cara que estava firme nos caminhos de Deus, era um homem que tinha projetos sociais, trabalho, família, mas caiu na pedra, uma pedrinha no caminho dele. Essa pedrinha no caminho dele, ele não soube discernir. E ela foi virando uma montanha gigantesca, a ponto dele não dar conta de descer essa montanha sozinho. E por quase 2 anos ele ficou morando na rua. E por um milagre, uma frase que alguém falou e alguém que se dispôs a poder acompanhá-lo para mudar a mentalidade, para resgatar essa mentalidade dele, ele saiu desse meio, já tem quase 15 anos ou mais que ele é livre e limpo, desenvolvendo um trabalho. Por quê? Porque teve que mudar a ambiência de novo. Só que a ambiência de novo, onde ele foi encontrar essa salvação, essa solução, teve que ter um alto impacto emocional, porque senão não ia ter transformação. Entende? E aí a rotina tem que mudar, a alimentação tem que mudar. Se você não faz atividade física, vai fazer atividade física, porque tudo gera dopamina, serotonina, tudo que você precisa para poder ter esse ânimo de vida. Né? Olhar nos olhos das pessoas que brilham. Nossa, eu quero aquela esperança que está naquele olho daquela mulher. Luz, né? Quero aquela luz que está no olho daquele homem. Eu quero ter uma família como essa. Eu quero ter, não eu queria. Eu quero agora. E aí, a partir dali, você andar com pessoas que, de fato, alimentam a sua mentalidade, falando, você consegue, você é mais que vencedor, você pode todas as coisas. Deus sonhou isso para você mesmo, Ele quer você feliz. E Ele tem um propósito para você, Ele vai realizar e vai te ajudar a ajudar outras pessoas também. Que é aquilo que a gente estava falando, né, da ambiência. Imagine uma pessoa que já está desanimado, né, que já tá triste, vamos supor, às vezes uma pessoa que sofre depressão, que já é uma coisa que as pessoas julgam muito ainda, sim, infelizmente. Uhum. E aí você encontra uma pessoa que fala assim, isso é frescura. Você não consegue. Como que essa pessoa vai se reerguer, e não te dá também palavras que de fato... Porque assim, eu ouço muito, né? Pessoas falando, você acreditou mais em mim do que eu mesmo. Por quê? Porque a gente consegue ver o que está por trás dessa energia, dessa vibração, né? Igual como a Elaine mesmo fala. Fala, você tem que andar numa vibração mais elevada. Existe a pirâmide que mostra ali as vibrações negativas, as vibrações que são baixas, as que são no nível médio e as que são no nível alto. Então, quando você fala para uma pessoa exercer a gratidão, ela não consegue exercer a gratidão, porque parece que não tem nada para agradecer. Poxa, não vejo sentido em nada, então para que eu vou agradecer? Agora, quando você anda com pessoas que o tempo todo falam, não, nós somos mais que vencedores, não, você consegue, olha, vai. Que às vezes a pessoa fala, nossa, isso é tão chato. O tempo todo você fala isso, eu não acredito nisso, eu não quero isso para mim, não é verdade, eu não tô vendo isso, eu quero agora. Mas o agora, ele tem que ser plantado agora. E aí, quando esse momento chegar, ele vai ser o agora. Aí você vai olhar e falar assim, poxa, mas passou tão rápido. Hoje eu vejo, tem um filho de 29 anos, outra mais nova, de olhar para eles assim o tempo todo, de pensar, meu Deus, mas passou tão rápido, mas quando eu estava grávida deles, eu passei tanta dificuldade, passei tanto problema, passei tantas coisas.
E aí hoje eu os vejo e falo, nossa, graças a Deus, passou tantas lutas, né? Que bom que hoje eu sou essa pessoa que eu sou hoje. Por quê? Porque eu tive essas experiências. Agora, eles estão passando pelos momentos deles. Sim. Para terem as experiências deles. Sim. Né? Se, como diz o ditado, se conselho fosse bom, não dava, vendia. E conselho de pai e mãe, filhos não querem ouvir. Só depois que passa, que fala assim... Ou quando você depois do perde. tempo, né? Fala assim, se eu tivesse ouvido minha mãe, meu pai, não teria passado por isso. Mas nós também, como pais, muitas vezes a gente erra tentando acertar, né? Todo mundo erra tentando acertar. Ninguém faz de propósito algo errado. Assim deveria ser. Mas os pais, eles muitas vezes não têm a sabedoria de como gerar essa consciência nos filhos. Eu falo por mim, nossa, quantas vezes eu errei, tanto com meu filho quanto com minha filha. Né? Como dizia minha mão, são 5 dedos da mão e cada um não é igual ao outro. Então, mas saiu da mesma barriga, saiu dos, né? Não, cada um tem sua personalidade, sua individualidade, sua maneira de pensar, o seu próprio mundo, a sua própria turma. Então, o nosso papel é buscar sabedoria e interceder pelos filhos, porque nós somos a autoridade máxima neles. E todas as mulheres que chegam a mim, acabo criando elas como filha mesmo, né? Filha. Sou adotiva. Filha mais nova, adotiva. Ô, Nádia, que mensagem que você pode estar deixando para o pessoal de casa mesmo, né? Que às vezes está assim, sem esperança, sem ter uma mentalidade, só pensando às vezes uma coisa ruim. E a gente sabe, né? Poucas pessoas acreditam nisso, mas é verdade, é a questão da palavra. O que você fala, você vai atrair. Se você só reclama, você vai atrair... O que vai ter. Então, que prática, o que você pode estar falando de dica para a pessoa já começar, quem está nos assistindo hoje, a ter nem que for uma pequena mudança ali, já começar a mudar, né, a sua questão, a sua energia, o que a gente sabe muito, né, a questão que você comentou, o que a gente vê, né, quais são as notícias que você está vendo, quais são as músicas que você está escutando. Isso, gente, é muito real, porque eu sou prova viva. Né? E às vezes a gente, quando é novo, a gente fala, isso é besteira, isso não é verdade. Não é assim, não. Então, o que você pode estar falando, além disso, né, que a gente já comentou, para a pessoa já começar a ter uma mudança ali de mentalidade, claro, da importância também de você ter ali um acompanhamento, né, um terapeuta ou uma mentora, uma psicanalista, para entender também as suas crenças, né, que você vem carregando, que você não precisa carregar, porque às vezes a gente carrega coisa piano, que nem né? é nossa, né? Precisa ir com o piano para cima e para baixo, né? Então, primeiro essa busca da consciência, acho que é importante. O segundo passo é, de fato, selecionar aquilo que você ouve, aquilo que você lê, aquilo que você... Inclusive até das pessoas, a rodinha ali do pós-trabalho, ou do recreio da escola, sabe? Ou do ambiente com as mulheres. O que você está ouvindo a respeito disso? Né, a respeito de certas coisas. Então, selecionar, né? Uma amiga minha falava assim, minha boca não é banco de praça que vem qualquer um e senta, né? Legal. E meu ouvido não é pinico para você vir jogar as merdas que acha que pode, entende? Então, hoje as pessoas estão cheias de mimimi, elas querem reclamar de tudo. E eu não sou obrigada a ouvir. Então, você pode falar, não, olha, a pessoa vai se constranger, eu não quero ouvir sua reclamação. Né? Além disso, de fato, selecionar músicas que vão edificar, né? É difícil? Eu gosto muito de música assim, então vê a vibração dessa música, se ela não está te deixando para baixo, comece a observar os sentimentos que aquela situação te traz. Veio o sentimento ruim, o que eu faço com isso? De forma prática, rejeita, resista. Né? Então, eu posso te dar aqui vários mantras, como as pessoas atuais falam hoje, né? Vários textos bíblicos para você confessar e ficar repetindo aquilo, né? Esses dias saiu até uma reportagem do Michael Jackson falando que a música é como um mantra, e conforme a pessoa vai repetindo, ou seja, novamente, mais uma vez, novamente, e mais uma vez, isso vai se tornar uma realidade, e é um fato. E hoje não precisa ser bíblico ou religioso para falar a respeito disso. Você viu, o próprio Michael Jackson falou, né, nas redes sociais aí de um tempo para cá. Então, o que eu vou ouvir? Né? Tá uma polêmica aí, eu te abraço até morrer.
Eu vou ficar lá o tempo todo te abraçando até morrer. Se você for embora, eu choro. Então, músicas é uma porta muito escancarada, muito larga, que de fato domina a sua mente de forma muito fácil. E quando isso internaliza no corpo, a ação é rápida. Então, cuidado com o que você ouve. Procure ler textos, né? Frases, repete essas frases, né? Porque como imagina sua alma, assim vai ser. Então comece a imaginar aquilo que você está lendo e coloque em prática. Nádia, mas eu estou aqui todo dia sendo positivo. Não é ser só positiva, é ler, e a hora que você perceber o ambiente, você falar, declarar. Eu tenho uma frase que eu quero encerrar aqui com ela, que marcou minha vida, né? Hoje ele é apóstolo apóstolo Sérgio Paulo, lá em Palmas, falou para mim, que marcou minha vida. Ele, observando eu falar, vendo as minhas circunstâncias, já trabalhando a minha mentalidade, junto com a esposa dele, desenvolvendo ali uma nova mentalidade, e o tempo todo eu repetindo coisas contrárias daquilo que eu já tinha falado que eu queria. Né? Então eu falo, eu quero um iPhone 16. Aí daqui a pouco, aqui na frente eu falo, não, mas meu salário não dá para comprar um iPhone 16 nunca na vida. A frase a oração, para quem não sabe, oração é um conjunto de palavras. A oração, não estou falando de religiosidade. Aquilo que você falar depois, oração. A oração posterior, ela anula ou confirma a oração anterior. Então, o que você fala depois que você declarou algo que você quer, vai determinar muito aonde você vai chegar. Então, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você pensa. Porque enquanto está no pensamento, deixa ele lá. Se você declarar, virou uma semente. Ele vai virar uma planta. E essa planta vai dar frutos. E ele é desproporcional a uma semente. É muito maior. Então, escolha plantar coisas boas. Escolha plantar sementes boas. Suas palavras são sementes. Então, declare aquilo que você quer ver, ainda que você não esteja vendo. Ainda que você não esteja sentindo, no caso da saúde física, né? A pessoa está lá com câncer, a pessoa está lá com problema no intestino, a pessoa está lá com problema no coração. Ela não está vendo, mas ela está declarando, eu sou saudável, sou curada. Os médicos encontram a solução para o meu problema. Toda vez que eu vou no médico é uma coisa nova, positiva, é um avanço para a minha saúde. E ela continua debilitada. Então, você tem que resistir o tempo todo e lembrar que suas palavras são sementes. Legal. Antes de encerrar aqui o nosso podcast, quero agradecer aos nossos patrocinadores. A Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. Quero agradecer a Bia, da Clínica Esplendor Oficial de Alphaville. A Kellen Souza Boutique. A Keline e a doutora Aline, da Clínica Aba Odontologia Estética. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais.
Nádia, para a gente encerrar, né? Se você quiser deixar alguma mensagem, né? Você já falou, mas se você quiser falar mais algo para o pessoal de casa e também as suas redes sociais, onde o pessoal pode estar te encontrando. Eu quero deixar mais essa busca, né? Que você possa buscar de fato, verdadeiramente, se conhecer o tempo todo, mas não com o objetivo de se diminuir, de achar que não é bom o suficiente. Não, no sentido de que você é valente, você é vencedora, você é vencedor, você é mais do que vencedor. E procure ajudar outras pessoas. Você que está mais cabisbaixo, né? Essa pessoa que está com depressão ou pressa por uma questão qualquer, comece a olhar para o outro. Mas eu estou precisando de ajuda, eu vou olhar para o outro. Sim, olhe para o outro. Comece a ver quem precisa da sua ajuda. Você não tem tão pouco que não possa ajudar alguém que precise. E também não tem tanto que não tenha ninguém que não precise de você. Então, você pode ajudar outras pessoas, né? Minhas redes sociais, Ricamente Mulhercast, logo em breve nós estaremos com mais conteúdos. Abramini e também Nádia Guibor Oficial. Eu estou à disposição, é um prazer sempre. Bora mudar a mentalidade dessas pessoas. Nádia, gratidão, né, por você estar aqui no Natcast novamente. Novamente. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário, o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou, compartilhe. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. E eu espero vocês no próximo Natcast.